Olá, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser sobre violência intrafamiliar. O que entendemos por violência intrafamiliar? Quando se fala de violência familiar, deve-se considerar qualquer tipo de relação de abuso praticado no contexto privado da família contra qualquer um dos seus membros. Eu queria fazer uma observação aqui com relação ao termo abuso, que eu deixei aqui por ser o mais utilizado. Mas o que tem se pensado, né, os terapeutas, né, de família, né, mais contemporâneos, né, têm pensado, né, em substituir a palavra abuso por ofensa. Por que eles se referem a isso, né? Porque eles falam da força das palavras. E o abuso, né, seria, por definição, uso excessivo de algo. Né? Então, se fala de um uso excessivo, se fala então de um uso. Né? Então, uso e abuso. Né? Então, como ninguém deve usar sexualmente alguém ou usar fisicamente alguém, né, porque seriam palavras tanto uso como abuso, né, relacionadas a um contexto opressor, né, ou de dominação de um homem sobre as mulheres e as crianças, se pede então a substituição do termo abuso por ofensa. A violência doméstica distingue-se da violência intrafamiliar por incluir outros membros do grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico. Inclui-se aí empregados e empregadas, pessoas que convivem esporadicamente e agregados. Então, né, é importante fazer essa diferenciação. A violência doméstica, então, é feita por qualquer pessoa que faça, né, algum tipo de violência com outra no âmbito familiar. Por exemplo, né, um cuidador com um idoso, né? Uma babá, né? Uma cuidadora de crianças com relação à criança, né? Diferente então da violência intrafamiliar, que fala, né, de uma violência que é perpetrada por aqueles que têm algum vínculo de parentesco ou de consanguinidade com as pessoas. Que tipos de violência nós temos, né? Então, a violência intrafamiliar pode ser manifestada de várias formas e com diferentes graus de severidade. Temos, por exemplo, a violência física, né, que ocorre quando uma pessoa que está em relação de poder com outra causa ou tenta causar dano por meio de força física. Depois temos, então, a violência sexual, né, que é uma pessoa que obriga a outra por meio de força física ou ato sexual contra a vontade. Né? Por exemplo, estupro, sexo forçado no casamento, a ofensa sexual infantil, o abuso incestuoso, o assédio sexual e assim por diante. Né? Depois a gente tem a violência psicológica, que é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou desenvolvimento da pessoa. Logo mais, a gente tem a violência patrimonial, que é qualquer conduta que configure uma retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos de alguma pessoa, documentos pessoais ou recursos econômicos. E depois a gente tem a negligência, né, que são os maus tratos ocorridos na família, omissão de cuidados e proteção. Aqui a questão dos maus tratos, eu vou fazer uma observação, assim como eu fiz a observação anteriormente com relação ao abuso sexual ou ofensa sexual. Também se tem pedido, né, substituir maus tratos por violência, né? Porque maus tratos leva a pensar que deveria haver, então, um bom trato. E como o trato não tem que ser bom nem mal, é tratar, né? E tratar bem, né? Isso é um dado de realidade, tem que se tratar bem, então o seu oposto não faria sentido. Né? Então, por isso, se pede para substituir maus tratos por violência. E depois, na negligência, tem um abandono, né, que às vezes se assemelha com a negligência, mas a gente pode pensar como exemplo uma omissão em relação à educação de alguém. Né? Então, isso seria, então, o abandono. Outra questão importante a gente pensar é como é que essas famílias se organizam, né? Como são a sua estruturação. Né? Normalmente são famílias com confusão de papéis, né? Temos aquilo que chamamos de filhos parentalizados, muitas vezes, né? A confusão nas fronteiras e nas hierarquias, relações de poder e dominação, e perpetuação transgeracional do ciclo da violência, né? Que são aquelas famílias que tendem a ter como comunicação a violência, e isso é herdado, digamos, de geração a geração. Né? Isso a gente vai ver um pouco mais detalhado na nossa videoconferência.
Outra coisa importante de comentar é como que se dá o ciclo da violência. Isso é importante, primeiro, né, para os terapeutas terem claro como é que se dá esse ciclo, como que ele acontece, mas muitas vezes quando trabalhamos com mulheres vítimas de violência de gênero, né, podemos mostrar para elas como que esse ciclo se dá, que elas identifiquem, né, que isso se dá tanto com elas como com muitas mulheres, né, e que elas possam tentar romper com este ciclo, né? Mas como que ele acontece? Primeiramente, existe um ataque violento, né, que são os próprios episódios agudos de violência e de agressão. Logo em seguida vem uma lua de mel, né, que é promessas mútuas, né, aquela ideia de que o homem diz assim que ele vai mudar, que ele não queria ter feito aquilo, né, que ele foi impulsivo, que ele vai melhorar, né? A partir daí, né, com essas promessas de melhora, né, a mulher passa a idealizar o parceiro, né, e aí seria então a lua de mel, né, e logo depois da lua de mel vão acontecendo episódios, né, onde vai aumentando a tensão entre o casal, né, pequenos conflitos, pequenas discussões, começam os insultos, as humilhações, intimidação, né, as provocações, o empurrar, e aí se inicia novamente todo o ciclo da violência. É importante a gente pensar também sobre a análise sistêmica do fenômeno da violência, né? Que pode ser por causas individuais, por exemplo, pessoas que são mais impulsivas, que têm um transtorno de personalidade, um transtorno de humor bipolar, né? Usuários de álcool e outras drogas, né? Acho que aqui é importante, assim, usuários de álcool e outras drogas, isso seria uma correlação, não é uma questão de causa e efeito, né? O fato da pessoa, então, usar álcool, usar uma droga, vai fazer com que ela se torne violenta, não é isso, né? Então, assim, existe um fenômeno de correlação. Né? Depois a gente tem as causas relacionais, né? Que é, por exemplo, casais, né? Que têm uma comunicação complicada, né, e quase sempre terminam, né, em discussões e muitas vezes levam a violências psicológicas e até mesmo físicas, né, ou nas próprias relações entre pais e filhos, né, onde se entende que uma forma, né, de educar seria batendo, né, então há uma causa relacional aí, porque foi aprendido, digamos, né, pelos pais desses pais, né, os avós dessas crianças, que seria uma forma de educar. Casos comunitários, ou seja, são contextos de violência, né? Você sabe que famílias que vivem em contextos de violências, né, ou comunidades, né, violentas, por exemplo, né, tomadas pelo tráfico, né, tendem a ser mais violentas também nas suas relações. E as causas culturais, por exemplo, o patriarcado, né, que tem como uma premissa que as mulheres e as crianças, e muitas vezes os idosos, né, são propriedades desse homem, o que justificaria, então, fazer o uso da violência como um direito. Né? Então, quais seriam os fatores de proteção, os contextos de proteção com relação à violência nas famílias? Né? Famílias que tem um espírito de amparo, de acolhimento, e que isso serve também para os profissionais que trabalham com essas famílias, né, que possam, né, criar, né, contexto de amparo e de acolhimento, que ajude essas famílias a experienciar um outro jeito de se relacionar, né, uma identificação social é importante, flexibilização das regras, né, aquilo que vimos em algumas aulas, né, as regras que servem para famílias com bebês vai ser diferente para famílias que têm adolescentes, né? Papéis bem definidos, ou seja, né, quem cuida de quem, né? Expressão de afeto positivo, né? Conseguem expressar o afeto de uma forma interessante, né? Satisfação das necessidades básicas também seria outro fator de proteção importante. E aí, com relação aos riscos, a gente encontra famílias, né, que têm regras e limites ambíguos e que facilmente são quebráveis, são, então, famílias com maior risco de
violência, né? Os papéis são invertidos, dificuldades financeiras, né? Muitas vezes podem levar, né, a situações de violência. Não quer dizer que todas as famílias, né, que têm uma situação financeira frágil ou desemprego, que é o item abaixo, vão ser violentas, né? Mas você sabe que isso é um fator de risco importante. Famílias inseridas em contextos violentos, que falamos agora há pouco, né, dos fatores comunitários, e a maior incidência de abuso de drogas, de novo, né, uma correlação e não um fator de casualidade. Então, com relação ao atendimento, né, dessas famílias, né, nós vamos aprofundar mais isso na videoconferência, mas algumas coisas para dar notícias, né? Então, o primeiro passo no atendimento de uma situação de violência intrafamiliar é sempre garantir a segurança e proteção dos membros da família. Né? Então, as posturas a serem determinantemente evitadas por um profissional que atende famílias com sinais de violência ou cuja violência instalada, né? Não perguntar diretamente se um dos pais foi responsável pelo ocorrido, né? Então, assim, ou perguntar, né? Ou seja, o que se deve evitar, né? Insistir em confrontar dados contraditórios ou aferir registros, confrontar os pais com descrições trazidas pela criança ou adolescente, especialmente nos casos de abuso, pois isso trai a confiança do usuário, da usuária, né? Demonstrar seus sentimentos em relação à situação, como desaprovação, raiva e indignação. Jamais isso, né? Então, assumir uma postura de policial ou detetive, ou seja, nós não somos, né, responsáveis por fazer justiça, né? E sim, nós temos a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, né? Ajudar as pessoas a terem relações mais saudáveis, né? Que tipo de modalidade de intervenção a gente tem para familiares, né, que têm situações de violência? Terapia de casal. Uma coisa importante aqui, né? Terapia de casal só vai acontecer quando o homem, né, que quase sempre é ele, né, que faz a violência contra a mulher, né, então, ou contra as crianças, né, mas no caso a gente está falando de terapia de casal, né, então, assim, se este homem estiver consciente, né, daquilo que ele fez, que aquilo que ele fez foi um erro, né, e que ele se propõe realmente a reparar aquilo, então aí sim a gente pode colocar o casal, né, a fazer terapia junto, se não, se faz por separado, até o momento, então, que esse homem consiga, né, assumir a sua responsabilidade frente àquilo que acontece, né, e aí sim se pode encaminhar para terapia de casal, mas não antes disso, né. Grupos de casais, né, que é uma coisa interessante também, né, onde vários casais são colocados num grupo, né, e eles podem também perceber que aquilo que acontece com eles acontece com muitos casais, né, e entre eles também encontram alternativas para ter outro tipo de relação onde não esteja perpassada a violência. Intervenção com mulheres vítimas de violência conjugal, ou seja, né, tanto terapia individual como grupal, né, com essas mulheres, né, grupo multifamiliar, ou seja, né, são grupos com múltiplas famílias trabalhando juntas, e grupo de agressores, ou seja, somente grupos de homens, né, que agridem mulheres. Então, para a gente encerrar, só retomando alguma coisa que a gente já viu, né, que é a etimologia da palavra família, né, que é do latim famulus, que é igual a criado ou servidor. Então, inicialmente a palavra designava o conjunto de empregados de um senhor. Só mais tarde passou a empregar-se para determinar um grupo de pessoas que, unidas por laços de sangue, viviam na mesma casa e estavam submetidas à autoridade comum de um chefe, né? Por que eu trago isso novamente, né? Para a gente ter claro, né, que a nossa família, né, ela está estruturada numa base violenta, né? Então, tem algo naturalizado em algumas famílias, né, com relação a que os homens, principalmente, né, têm o direito de, através da força física, impor o seu poder. Então, isso cada vez mais a gente tem que problematizar e desnaturalizar, né, e somos nós, né, psicoterapeutas de família, né, que somos também responsáveis por essa questão.